Amém, queridos. Queria agradecer a Deus pela semana que pude passar lá na conferência. Foi um privilégio gigantesco estar lá. Deus falou muito, pude ouvir, ser confrontado. Foi especial demais. Agradeço a Deus, agradeço a igreja, agradeço aos irmãos, a igreja do Senhor. Muito bom. Graças a Deus, agradeço ao pastor Vini, Pastor Vinícius, que esteve aqui também, trazendo a palavra. Deus abençoe a vida dele, o ministério dele também. Paulo Moura, cada um de vocês que se comprometeram, trabalharam. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus. E, na verdade, quanto mais eu fui meditando nesse texto, mais profundo se tornando para mim. E eu queria compartilhar com os irmãos, mas assim, ele é bem desafiador para nós, esse texto, porque eu não sei o quanto você está disposto a mudar alguma coisa na sua vida por amor a Cristo. E o texto que nós vamos ler fala um pouco disso também. É um texto que fala sobre a vida de Pedro, e se encontra lá em Lucas, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 5. Mudança não é fácil. Se você já mudou de casa, ou mudou de emprego, qualquer outra mudança na sua vida, você sabe que é algo que exige sacrifício, é trabalhoso, tem período de adaptação. Nós vamos ver Pedro mudando totalmente a sua vida, ou Jesus mudando a vida dele. Lucas, capítulo 5. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genazaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, é a Tua palavra, Senhor. É o Teu povo, Jesus. É o Teu rebanho, Pai. Nosso clamor, ó Deus, é o Teu pastoreio neste lugar, Senhor. É o alimento, são as palavras de vida eterna, ó Deus, nos nossos corações. De várias maneiras, ó Deus, todos nós aqui somos limitados. É a Tua graça, é o Teu poder, ó Deus, que há de nos levar além do que viemos aqui essa noite. Há pessoas, ó Deus, aqui com sono. Há pessoas, ó Deus, aqui enfrentando problemas. Há pessoas, ó Deus, que não estão aqui. Nós clamamos, ó Deus, que a Tua graça seja derramada sobre nós, de maneira, ó Deus, que a nossa mente possa ter um despertar vindo do Senhor neste momento. Para que a palavra seja, ó Deus, entendida, desejada, seja vivida, ó Deus, por nós.
Por aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, nós clamamos, Pai Santo, que a Tua graça os alcance e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ministre aos seus corações com o Teu poder que é sobrenatural e vai além dessas paredes, Senhor. Vem, enche, transforma, faz a Tua obra para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, os irmãos podem sentar-se. Jesus está cada vez mais popular. Cada vez mais. Tanto que o texto nos diz que a multidão comprimia Jesus. Esmagava Jesus. Apertava ele de todos os lados. Não sei nem como que Jesus andava direito. Acho que mal andava, né? Mas diz o texto que ele estava ali perto do lago. Só que, se você ler o texto assim, meio que por cima, dá a impressão que Jesus, num belo dia, está lá pregando, o povo comprimido, ele passa perto de uns barcos e a coisa acontece. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que Deus tem um propósito, que Jesus não deu um passo sequer nessa terra sem algo pensado, sem um propósito determinado. Então Jesus tem certa popularidade, já conhecido como Rabi, como mestre, e você tem uma outra figura, os pescadores, em específico o apóstolo Pedro, na verdade nem apóstolo era, pescador Pedro, e ele está ali lavando as suas redes junto com outros pescadores, filho de pescadores provavelmente, irmão de pescador, parente de pescador, talvez um empresário com seu barco, suas redes, vivendo da pesca, e o seu ganha-pão era peixe na rede. Aí você tem ali Deus, Jesus, encontrando um pescador comum e mudando a vida dele. Mudando a vida de Pedro. Fazendo esse homem, se não o maior dos apóstolos, um dos maiores apóstolos. Você é comum. Seu vizinho, aquela pessoa que trabalha com você, que estuda com você. Talvez alguém que para você não cheira nem fede. Talvez você para alguém você não cheira nem fede. Talvez você se ache até uma adolescente comum. Que não vai fazer grande diferença na vida. Um jovem que simplesmente está seguindo a carreira. Vocês sabem que eu combato a ideia da mediocridade. Talvez alguns achem que para mim é fácil falar, que eu sou pastor, mas estão completamente enganados. Existem pessoas aqui que vão viver a vida inteira medíocres, porque elas só querem o que ensinaram elas a quererem. E é isso que elas vão continuar vivendo. Eu tenho grande compaixão dos nossos jovens, de tudo que vocês já aprenderam na vida de vocês. E grande alegria pelo que vocês já aprenderam em outra parte. Quisera que vocês tivessem tutores, pais, tios, parentes, todos os dias lembrando vocês de buscarem só a vontade do Senhor para a vida de vocês, ainda que ela fosse a mais radical e incompreensível aos olhos humanos que fosse. Mas que vocês tivessem pessoas que estivessem ali, ainda que fazendo você tirar boas notas, mas sempre latejando em você que Deus tem algo para a tua vida. E está ali Simão Pedro, um pescador comum. Talvez se distinguia da maioria pelo nome dele, né? Simão Pedro. Simão, nome comum. Pedro, pedra. Duro. Duro no falar. Talvez estúpido. Um homem sem muito tapa na língua. Falava o que vinha. Impulsivo. Talvez não fosse de muitos amigos. Mas alguém que ninguém ia dar nada para ele. Comum. Um cara comum. Do dia a dia, como você. Não sei quantos aqui se destacam em alguma coisa. Mas talvez você se ache uma pessoa comum. Um operário comum, um aluno de escola comum, uma dona de casa comum, um crente comum, e está você na igreja. Só que o que nós vamos ver essa noite é o seguinte: como alguém comum se torna o maior dos apóstolos, ou um dos maiores apóstolos. Como alguém que um dia está lá nas redes se torna alguém como Pedro, o apóstolo Pedro,
Então Pedro teve algumas fases, eu queria trabalhar algumas delas aqui essa noite com os irmãos. 8 fases na vida de Pedro, que mudaram a vida dele. A primeira delas é que ele teve, em primeiro lugar, um contato com Jesus religião. O que significa isso? Significa que é o que todo mundo conhece no Brasil, que é o que o seu colega de escola sabe, a oração do Pai Nosso, o Ave Maria, o sinal da cruz, um país cristão, que se você pergunta para alguém quem é Jesus, vai falar, aquele camarada lá é um rabi. Pedro um dia está lá lavando as suas redes e está passando uma multidão. E é interessante que Pedro não corre para ir com a multidão começa a vir até Pedro. Você não vê Pedro largando tudo e curioso, falando, olha, deixa eu ir lá ver o que vai acontecer. Jesus está vindo em direção a Pedro. A multidão está vindo em direção aos barcos. Então Pedro tem um contato com o mestre, Jesus religioso. Aquele camarada que eu sei quem é, sei dizer quem é, creio quem ele é, mas não tenho contato com ele. Não faço parte do grupo dos fanáticos. Não faço parte do grupo dos Jesus de faixa na testa, camisa estampada. Não faço parte daqueles que comprimem Jesus. Eu sei quem ele é, mas não faço parte. Essa é a realidade que nós vivemos. Esse é o mundo que você vive. Esses são os seus amigos lá na escola, lá no serviço, lá no bairro, lá na família. As pessoas, então, elas têm um contato com Jesus religião. Como você teve um dia. Um dia Jesus foi aquele cara que veio, morreu e só. Aí Pedro passa para o segundo estágio, para a segunda fase. Então ele começa a ter um contato mais próximo com Jesus. Por quê? Porque Jesus chega até perto do barco dele e entra no barco dele. E ele está lá lavando as redes, Jesus pega e entra no barco dele, escolhe o barco dele, tinha outros. Mas então Jesus entra no barco dele. Então ele começa a ter um contato mais próximo com Jesus. O texto não diz se Simão Pedro ficou na ponta, lá olhando Jesus, se ele ficou do lado de Jesus ou se ele ficou atrás de Jesus, tomando conta ali com os remos, para o barco não ir para muito para lá, muito para cá. A questão é que ele estava dentro do barco e diz o texto que Jesus então começa a ensinar o povo. Lá naquele lago era comum ter casas à beira dele e tem uns lugares que são mais acidentados. Então alguns creem que Jesus deixou esse povo mais como se fosse no barranco e ele ficou dali pregando para que o vento levasse a sua voz. E ele ficou até uma certa distância, porque no meio do povo, comprimindo, não dava para falar. Então ele começa a ter um contato com Jesus e essa é a situação que se encaixa muita gente aqui dentro essa noite. Essa é a condição de muito crente dentro de igreja. Um dia Jesus deixou de ser o camarada que eu sei quem ele é, para estar dentro da minha vida. E eu, uma vez por semana, vou para a igreja, e junto com a multidão escuto Jesus falar. Tem um período que Jesus está ali, então ele fica falando, estou cansado, pesquei a noite inteira, trabalhei a terça inteira, estudei, estou cansado. Jesus entende isso, mas eu estou aqui. Ele está no meu barco. Ele está falando. Eu estou ouvindo. E esse é um contato. Infelizmente, muitos crentes não passam dessa fase nas suas vidas espirituais. Muitos jovens pensam em muitas outras coisas. Vêm para a igreja porque os pais mandam, ou porque gostam dos colegas, mas não passa disso. Ouvem até o que Jesus está falando, mas ele está falando para todo mundo. Estou ouvindo. E essa é a minha vida espiritual. Fim. Só que quando Jesus ele muda a vida da gente, a gente passa dessa fase. Então o que eu vou falar daqui para frente, para alguns é novo. O que eu vou falar daqui para frente, para alguns ainda nem aconteceu isso. Porque no dia que acontecer, Jesus vai mudar a sua vida. Isso é com vocês, jovens. Dona de casa. Seja a idade que você tiver. É quando a gente passa
de um Jesus que fala no coletivo. Porque a terceira fase na vida de Pedro, que mudou a vida dele, foi quando ele teve um contato com Jesus, um contato específico com Cristo. E o texto, então, tem uma virada surpreendente. Diz lá o texto, no versículo 4, que tendo acabado de falar o quê? Para a multidão, disse a Simão, falou para ele. A nossa, eu não sei você, mas a minha vida espiritual, ela começou a mudar. E o que eu vou falar aqui, meus queridos, você vai encontrar igrejas que são terminantemente contra, até alguns pastores, totalmente contra. Mas Jesus fala com a gente. O Espírito Santo fala especificamente com você. Porque nós somos individuais, Deus nos fez assim, na nossa biologia, na nossa personalidade, ninguém é igual a nós, e Ele colocou o Espírito Santo dele em nós, e Deus fala com a gente. Então agora Jesus estava dentro do barco dele, falando com as multidões. Chega uma hora que Jesus olha nos olhos dele. Agora o que eu vou falar é para você. Simão, nome, pessoal, individual, ordem específica, contato direto com você que Jesus quer ter. Então ele fala diretamente com ele. Aí a sua vida começa a mudar, meu querido. Amém? Pelo amor do Senhor. Não aceita ficar numa vida espiritual onde Jesus só fala com você no coletivo. Ele vai falar através da palavra lá na sua casa com você. Através do Espírito Santo, lá na sua escola, o Espírito Santo toca no seu coração e ministra a sua vida. E ele deu uma ordem tão específica que falava sobre a profissão de Pedro. Agora, você está entendendo o que o texto está dizendo para mim e para você? O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: quando nós estamos aqui, nós falamos sobre o espiritual, o religioso. Eu tenho que ser alguém que é mais santo para Deus, alguém que prega mais o Evangelho, eu tenho que ser alguém que ora mais, eu tenho que ser alguém que lê mais a Bíblia, eu tenho que ser alguém... Tudo que nós falamos aqui é no superficial. Não dá para eu pegar aqui a irmã Joana e chegar e falar assim: irmã Joana, lembra da mensagem que o pastor pregou? Lembro. Então, olha, minha irmã, é o seguinte, vamos agora avaliar a sua vida. Você trabalha com o que? Eu trabalho com isso. Então nós vamos pegar a mensagem do pastor Sérgio e nós vamos aplicar a sua profissão e ver o que Jesus quer mudar na sua vida. Não acontece isso aqui dentro. É por isso que nós precisamos acreditar que Deus vai falar com você, lá na sua casa, lá no seu serviço. Por quê? Porque Ele vai falar sobre a sua vida, sobre a sua profissão, sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu coração, sobre o seu pecado, sobre as suas finanças, especificamente sobre você, onde você mora, trabalha, estuda e vive. É isso que Jesus está fazendo. Ele entrou na vida de Simão, só que ele chega uma hora e ele fala: Simão, eu não quero ministrar, eu não entendo o seu barco para usar você para os outros, eu entendo o seu barco para transformar você. E agora, Simão, eu vou falar com você sobre a sua profissão. Porque eu sou Deus, e eu posso falar sobre venda de produtos, eu posso falar sobre tomar conta de uma casa, eu posso falar sobre como ser uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão, eu posso entrar na sua vida, porque eu sondo você e eu te conheço inteiro. Então Jesus começa a ter um contato específico com você. Muito específico com você. Você entendeu? Que Ele quer trabalhar a sua vida e as áreas que Ele conhece de você. Ele diz para Simão Pedro o seguinte: volta para onde as águas são mais fundas e lança as redes. Se você já ouviu alguma mensagem sobre Pedro e a pesca maravilhosa, você já deve ter escutado falar que Jesus não era pescador. Pedro era. Jesus era mestre, não pescador. Filho de carpinteiro. E ele dá uma ordem sobre a profissão. Jesus, ele quer sair da religião. Amém? Ele quer sair da religião. Ele quer ser específico na sua vida. Quarta fase é a obediência incrédula.
Ixi, pastor, não parece um retrocesso? Não, vou explicar para você. Quarta fase na vida dele foi a obediência incrédula. O que acontece com a obediência incrédula? Simão está lá. Chega um mestre, entra no barco dele, beleza, eu levo o senhor fala. Agora ele virou para Pedro e falou, Pedrão, o negócio é o seguinte, vai para onde as águas são mais fundas e lança a rede. Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, pescamos a noite inteira, eu sou pescador. Eu fui no melhor horário que se tem. Onde os peixes estão mais na superfície. Agora, eles estão mais profundos, é mais difícil de pescar. Eu fiz tudo certo, eu sei pescar. Mas porque é o Senhor que está dizendo? Se você ler alguns comentários, algumas pessoas dizem, nossa, Pedro obedeceu a Cristo porque ele creu em Cristo. Creu em que Cristo? Cristo mestre, rabi. Porque é um rabi que está falando. Pela autoridade coletiva que o Senhor tem, eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou pescador, eu tenho experiência. Eu fui na melhor hora, fui pela lógica, mas eu vou obedecer ao Senhor. Quem estava aqui na parábola, quando eu preguei, na verdade, a mensagem sobre o Evangelho, ouviu o testemunho quando Deus mandou eu pregar para um homem que já estava no estado vegetativo, por causa do câncer dele. Quem ouviu essa história lembra. Deus falou para mim, vai e prega o Evangelho. Eu falei, Senhor, ele está vegetando, eu estou mandando pregar. O senhor não está entendendo. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu cheguei aqui, a mãe e a irmã falaram que ela estava vegetando, que ele está vegetando. E Deus fala, vai e prega o Evangelho. Jesus chega para Pedro e fala, vai e lança as redes. Jesus chega para Ananias e fala, vai até a casa de Simão, e lá tem um homem que está cego, e eu escolhi ele para mim, e você vai orar por ele. E Ananias vira para Jesus e fala, Senhor, deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se o senhor está ligado, não sei se o senhor está sabendo, esse camarada que o senhor está mandando eu orar por ele, esse camarada, Senhor, tem carta para prender a gente. O senhor quer mesmo que eu vá lá? Obediência incrédula. Eu vou orar por Saulo, mas porque o senhor está mandando. É por isso que eu vou. Eu vou lá pregar o Evangelho para o camarada que está olhando para a parede, vegetando, porque o senhor está mandando. Eu vou lançar as redes porque o senhor está mandando. E Deus vai te dar uma experiência, que quando você começar a ouvir a voz de Deus, Deus vai mandar você fazer coisas que você só vai obedecer porque Ele mandou. E foi tão claro, tão nítido e tão confrontador para você, que o Espírito Santo te incomoda de um jeito que dá nó na garganta, você não consegue dormir, você fica incomodado e você fala, tá bom, Senhor, eu vou fazer porque é o Senhor que está mandando. E isso transforma a nossa vida. Como eu desejo para você essa experiência. O dia que você vai falar, olha, eu só estou fazendo porque o Senhor está mandando, Senhor. Porque eu não tenho mais dúvida que é o Senhor que está mandando. Eu não sei qual vai ser o resultado. Eu não estou com vontade de fazer isso. Não é do meu querer, não é do meu feitio, mas é porque o Senhor está mandando. A coisa é meio louca mesmo. Mais difícil para a gente hoje do que para Pedro, porque Pedro estava com Jesus ali. E eu acredito que Pedro até foi para... Pedro tinha certeza que ia lançar aquelas redes, olhar para Jesus e falar assim, o quê? Eu não disse? Obediência incrédula. Não sei se eu já contei para vocês da vez que Deus mandou dar um vidro de perfume para o seminarista. Quem já ouviu essa história sabe que é até cômica, né? Eu não queria obedecer, mas eu tinha certeza que era Deus. E você obedece. Você ouve a voz de Deus e você vai então para a obediência, mas então ele passou pela quinta fase, que é o milagre material. Então Pedro vai lá e ele obedece. Deus mandou, beleza, vou lá, vou obedecer. E diz que ele lançou as redes. Por quê? Porque Jesus mandou. Quem é Jesus? Ele é mestre, ele é rabi. E ele lança as redes, e quando eles começam a puxar, eles quase não têm braço para fazer isso. Era muito peixe. Um barco não dava conta. Precisavam dos outros barcos. O outro barco não deu conta. As redes quase não deram conta. Não estava dando conta. E Jesus, então, ele está cada vez mais aprofundando a vida de Pedro. Agora, pensa comigo. Jesus não precisava ter feito isso, talvez. Jesus não podia ter chegado para Pedro e falado assim, negócio seguinte, negão, deixa eu falar uma coisa com você. Ó, a gente está aqui, estamos pescando, só eu e você no barco. Deixa eu falar para você uma coisa, eu sou Deus.
Sou Deus. Se você quiser, pode pedir qualquer coisa agora, eu transformo vara em serpente, faço cair maná do céu, eu abro esse mar aqui agora e te mostro peixe por peixe. Eu faço o que você quiser. O negócio é o seguinte, eu sou Deus, eu tenho um ministério aí, eu queria propor para você um negócio. Eu estou para escolher 12 camaradas, né? E esses camaradas vão ser top. Tá a fim de mudar de emprego aí, né? E é fera, o negócio vai ser fera. Eu vou sofrer um pouco, vai ter umas crises, né? O mercado está instável, né? Você sabe que os fariseus me odeiam, mas e aí, tá afim? Faço um negócio com você, um contrato, te dou umas garantias, uns benefícios e a gente trabalha junto. Quer me seguir? Jesus não faz isso, não vai fazer isso com você. Vamos voltar um pouco? Jesus tem algo para a sua vida. E isso não vai acontecer com Pedro, não aconteceu comigo, não acontece com você, não vai acontecer com ninguém. Nossa vida, ela segue fases onde Deus vai trabalhando o nosso coração e aprofundando a nossa fé. A pergunta é, você sente Deus fazendo isso com você? Jovem, você sente Deus transformando a sua vida? Você sente que a sua vida, você está passando por fases na sua vida, ou você é a mesma pessoa de quando você se converteu? Então agora Pedro chega na fase do material. Jesus fala, ele obedece incredulamente, o milagre acontece. Jesus disse para ele o seguinte: você é pescador? Eu fiz os peixes. Você acha que você pesca no melhor horário? Eu sou o Deus que estou acima do tempo. Eu criei dia e noite. Eu criei as horas. Eu sou Deus eterno. Você acha que sabe alguma coisa? Meu conhecimento é insondável. Eu sei tudo. O que a gente vê é que você tem um Pedro obedecendo porque ele é mestre. E Deus fala, eu vou mostrar para você que eu sou mais do que mestre. Eu vou mostrar para você quem eu sou de verdade. Eu vou te dar um nível de profundidade comigo que vai mudar a sua vida. Eu sou mais do que alguém com quem se aprende teologia. Amém? Amém? O que foi que eu disse agora? Eu sou alguém muito mais do que aprender teologia. Eu sou alguém que tem um plano para a sua vida. Não venha à igreja aprender teologia. Não venha à igreja conhecer mais de um mestre rabi. Não venha à igreja para saber mais de um Jesus que te enche de regras de pode e de não pode. Não venha à igreja para mais um pouquinho de conhecimento. Não abra a sua Bíblia para isso. Eu quero te levar ao nível mais profundo. E eu vou mostrar para você quem eu sou, diz o Senhor. E é isso que ele faz com Pedro. Eu vou mostrar para você que eu sou Deus. Agora eu quero fazer um parênteses nessa mensagem. Pedro é pescador. Pescador vive da pesca. E quando a gente fala que vive da pesca, o que todo pescador espera após uma noite inteira de pescaria é pegar peixe. O que é que você espera quando você levanta de manhã e vai trabalhar? O que é que você quer na sua vida? Jesus sabe o que Pedro quer. Você quer peixe? Você trabalhou a noite inteira por causa de peixe? Você quer peixe? Eu te dou peixe. Se encha de peixe. É peixe que você quer? Toma. Peixe. Muito peixe. E agora está ali Pedro, cheio de peixe, e um coração impactado. Pedro finalmente viu que ele não estava diante de alguém, de um mestre. Ele estava diante de outra pessoa. Olha o versículo 8 que diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim,
Afasta-te de mim. O que está escrito aí no seu texto? Lembra do que ele estava chamando Jesus antes? Mestre. Ele chama Jesus de Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu não sei se você está conseguindo entender aqui. O que acontece é que Jesus fala, você quer peixe? Foi por peixe que você trabalhou a noite inteira? Eu dou isso, toma peixe, olha o que eu posso fazer. Eu posso encher a tua vida de peixe, mas peixe não enche o seu coração. É diploma que você quer, é dinheiro que você trabalha, é por coisas desse mundo que você vive, eu posso entupir você disso. Eu sou Deus, dono do ouro e da prata. É por isso que a minha igreja trabalha e vive o dia inteiro. É para sucesso desse mundo que você cria os seus filhos. Eu posso entupir você disso. Dinheiro para mim é nada. O ouro da minha cidade celestial não se compara com o ouro de vocês. Eu criei a riqueza. E aqui eu tenho uma igreja, diz o Senhor, cheia de crentes que levantam e passam a noite inteira atrás de quê? Ou o dia inteiro atrás de quê? Peixe? Você ainda não entendeu quem eu sou? Você ainda não entendeu o que é e quem é que entrou na sua vida quando você aceitou Jesus? Você ainda não teve os seus olhos abertos, porque diz o texto que quando Pedro viu a pesca maravilhosa, olhou para Jesus, ele entendeu a coisa toda. Não é qualquer um que está na minha vida. É o próprio Deus na minha vida. Então esse homem se prostra diante de Jesus e ele faz uma declaração. Além de chamar de Jesus de Senhor, ele fala, afasta-te de mim. Pedro fala, eu não tenho como ficar perto do Senhor, porque eu sou humano, o Senhor é Deus. Eu sou pecador e o Senhor é santo. Afasta-te de mim. Você consegue perceber que Pedro se converteu? De uma certa forma, por assim dizer, porque Pedro reconheceu Jesus como Senhor e reconheceu Jesus como Deus, e mais adiante ele vai reconhecer o Jesus ressurreto. Mas por enquanto ele fala, não é uma pessoa comum na minha vida. Quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Um João Batista, outro dos profetas, e vocês? Quem vocês dizem? Tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu vi a pesca que o Senhor fez. Então Deus fala, vá e prega para o camarada que está vegetando. E eu explico para Deus. E Deus fala, vai e prega. E depois de pregar, Deus fala, faz apelo. E eu tento de novo dizer para Deus, será que o Senhor não está vendo que esse camarada está desligado, desconexo? Esse camarada já foi? E Deus fala, dá para você lançar a rede? Esse mar não tem mais peixe, Jesus. E Jesus fala, lança a rede. Esse camarada tem uma carta, Senhor, para prender a tua igreja. E Deus fala para Neemias, dá para você ir lá e lançar a rede? Dá para você lançar as redes, Pedro? Você já teve essa experiência na sua vida, querido? Onde Deus fala, dá para você me obedecer, porque eu quero mostrar para você quem eu sou? Dá para você fazer isso? Alguns conhecem a nossa história no final de 2009, Cátia e eu sentados numa mesa chorando, sem saber como a gente ia pagar nossas contas e as da igreja. E Deus fala, dá para você confiar em mim? E vai fazer o teu papel? Quem conhece um pouco da minha história, eu ajoelhado na igreja, chorando a Deus, pedindo para Ele mandar outro pastor, porque eu era um fracasso, e Deus fala, dá para você levantar e fazer o seu papel, vai pastorear, que do resto eu faço? Você ainda não entendeu que você não está nessa vida a passeio, que eu tenho um plano para você? E você não é alguém comum, se você entender quem é que está dentro da sua vida. Pedro se prostra, Pedro declara, e ele chega ao ponto. Está todo mundo perplexo. E eu queria te fazer uma pergunta, guarda o que eu vou falar para você agora. O que é que Jesus já fez na tua vida que mudou a sua vida?
que é que Jesus já fez em você, que você perdeu o medo? O que é que Jesus já fez na sua vida, que te deixou de boca aberta e você falou, eu entendi que a minha vida é mais do que acordar e bater cartão num lugar. Eu já entendi, Senhor. Ou você continua sendo um crente de barco na minha pregação coletiva? Teve uma sétima fase. A sexta foram os olhos abertos. A sétima fase foi o chamado. Pedro está rendido, prostrado. E Jesus disse para ele o seguinte: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eu lembro no dia em que eu entreguei minha vida a Jesus. Um garoto anormal, não podia dizer que eu era comum, porque eu era abaixo do comum, psicologicamente falando, aos meus olhos fisicamente falando, socialmente, quando eu olhava para minha família, de todas as formas, um garoto sem o menor valor. Mas um dia eu pego a minha Bíblia e vou lá para o quartinho orar, porque tem um vazio no meu coração. Mas eu senti Deus mandando eu ir para aquele lugar. E eu abri minha Bíblia. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo. E eu ali chorando, chorando, e Deus foi me quebrantando, e o Senhor foi me conduzindo pela sua palavra, e eu estava ali prostrado, de joelhos, chorando, e eu disse para Deus, Deus, eu estou morrendo de medo. Porque na minha mente passava um filme dos missionários, das histórias que eu ouvia quando eu era pequeno. E eu lembro como se fosse hoje, até preguei em Amparo, falei isso também lá, que eu lembro o lugar, se eu voltar na casa que eu morava e eu fiz essa oração, eu chego lá, eu mostro para quem quiser, foi aqui, nessa posição, virado para esse canto da parede, que eu estava largado no chão, com testa, chorando, lavando o chão. Porque eu estava entregando e eu, naquele momento, eu lembrava daquela história daquela menina que tinha os olhos castanhos, ela queria ter os olhos azuis. Eu lembrava daquele missionário que foi para o interior da China, e essas duas histórias ficavam vindo na minha mente, na minha mente, na minha mente, e eu ali, porque Jesus ia mudar tudo. Agora Jesus olha para Pedro e fala, não tenha medo. Tenha medo do quê? Jesus não tinha ainda falado nada para Pedro. Por que ele falou não tenha medo? Pedro podia não ser o melhor dos melhores entre os judeus e ter continuado a escola judaica, mas ele conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia o que tinha acontecido com os profetas quando encontravam o Senhor. Ele sabia o que acontecia na vida daqueles que encontravam o próprio Deus. E ele está ali prostrado agora. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Não tenha medo do que eu vou te dizer. Não tenha medo do que eu vou fazer com você. Então Jesus fala algumas coisas para ele. Hoje, eu estou mudando a sua vida. A partir de agora, você não vai ser mais o que você foi até hoje. Você pescava peixe até hoje. A partir de agora você vai pescar homens. Até hoje você vivia para isso que agora está lotado o seu barco. A partir de agora, a razão da sua vida mudou. E isso não aconteceu com todos aqui dentro. Na verdade, muitas pessoas, Jesus só entrou no barco e continua pregando 2 vezes por semana e só. Não mudou nada em suas vidas. Ou pouco. Eu vou mudar tudo, disse Jesus, de agora em diante. E eu garanto isso. Serás pescador de homens. Eu garanto isso. Eu vou fazer isso. É um compromisso meu comigo mesmo. Eu não sei se você já viveu esse dia da mudança na sua vida.
E cá para nós, meu querido, não foi o dia que você levantou a mão num culto. Foi o dia que você se rendeu de verdade a Jesus. E começou a ouvir Ele falando especificamente com você. E quando Ele fala coisas que mudam a vida da gente. Você levanta de manhã e trabalha pelo quê? Está estudando para quem? Seus pais? Mas teve uma última fase na vida de Pedro que foi a resposta dele. Versículo 11 diz que esses homens arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O peixe perdeu valor. Talvez tenha sido o dia em que ele mais pescou peixe. Não quero mais peixe. Eu quero essa vida que o Senhor está preparando para mim. Eu não vivo mais para pegar peixe. Eu vivo para Jesus Cristo. Aquele homem que estava olhando para a parede, ele aceitou Jesus. Aquele homem que estava cego, que estava com uma carta que podia prender qualquer crente, agora ele rasga aquela carta. E aquele que perseguia, agora se torna perseguido. Aquele que era contra o Evangelho se torna o maior proclamador do Evangelho. Aquele homem que ninguém dava nada para ele, à beira de um lago, Mar da Galileia, um homem comum, deixa tudo para seguir Jesus. Eu não sei, mas às vezes o que eu sinto da igreja é que algumas pessoas acham que isso não tem como acontecer na vida deles. Isso acontece com pastor, isso acontece com seminarista e missionário. Comigo não é verdade, igreja. Não é verdade porque você pode levantar, ir para aquela escola, você pode ir para o seu serviço, mas você não vai lá para ganhar dinheiro. Sua vida mudou. Você está indo lá para pescar homens, você está indo lá para servir a Cristo, você está indo lá em jejum, você está indo lá em oração, você está indo lá com algum folheto, você está indo lá para pescar pessoas. A razão da sua vida mudou. Você olha para aquelas crianças que Deus te deu, para o seu casamento, para a sua vida, para as suas finanças e fala: Senhor, eu quero usar isso para pescar homens, é para Ti, Jesus. Você arrasta e fala: eu não vivo mais para isso. Minha vida tem outro significado hoje. Eu vou seguir Jesus. Bom, poderíamos falar muito mais coisas sobre a vida de Pedro, mas eu quero resumir da seguinte maneira. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Nessa jornada com Jesus, ele repreendeu Jesus e ele foi por Jesus repreendido. Foi o homem que perguntou muitas coisas. Ele ousou, se precipitou. Ainda que todos te abandonem, eu não te deixarei. Foi o homem que negou Jesus 3 vezes. Aquele pescador. Que Jesus mudou a vida dele, negou. Diz que ele chorou amargamente depois. Quando ele ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado, ele corre para o túmulo. E o túmulo está aberto. Ele creu. Ele confessou. Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo. E aí Pedro teme, Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro entendeu. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Por 3 vezes agora ele confessa a Cristo. E ele se entristece e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Esse homem então obedece. Espera o Espírito Santo então desce sobre a vida dele. E aí, meus queridos, a primeira pesca maravilhosa acontece na vida de Pedro. Depois de 3 anos, esse homem cheio do Espírito Santo, ele sobe num banquinho, e cheio do Espírito Santo, ele lança as redes, prega a palavra de Deus, e a rede vem cheia. Diz lá em Atos que 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação dele. Muito peixe para Jesus. Muitas vidas para Jesus. E aquele homem se torna um pescador de homens. Mas a história não acaba aí.
Pedro continua. Pedro vive todos os dias da sua vida para Jesus. Pedro morre. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse que lá na presença de Deus, na Jerusalém Celestial, existem 24 tronos. 12 deles são para os príncipes de Israel. Os outros 12 são para os 12 apóstolos. Aquele homem sai das redes para o trono de Deus. Quem poderia imaginar que aquele pescador, num dia comum, um homem comum, tomaria uma decisão que ia mudar totalmente a sua vida. E esse homem, um dia, nós o veremos sentando em um dos tronos que o Senhor Jesus há de dar para ele. Sabe que poderia ter mudado tudo isso? Se quando Jesus fala para ele, não tenha medo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Se o medo tivesse vencido Pedro e ele tivesse ficado nas redes, outra pessoa sentaria no seu trono. O que eu quero terminar dizendo para você é o seguinte, meu querido. Não tenha medo. Jovem, não tenha medo. Lança as redes. Talvez a partir de hoje você fala, Senhor, eu quero. Fala comigo. Entra na minha vida. Me dá ordens. Eu quero te obedecer. Aumenta a minha fé. Eu quero ouvir o Senhor me chamando. Eu quero te seguir. Eu não vou mais para aquela escola só estudar. Eu não vou mais viver só para cuidar da minha casa. Eu não vou mais para aquela empresa só para trabalhar. Eu vou lançar redes. Eu vou ser pescador de homens. A partir de hoje, eu não vou mais para a igreja para ouvir no coletivo. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Senhor. Você pode ser hoje uma pessoa comum. Talvez aquela pessoa que você conhece no seu serviço ou escola, na sua casa, família, seja uma pessoa que ninguém dá nada. Se ela tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, ela pode ser muito maior do que a gente possa imaginar. Isso pode ser com você, meu querido, na sua vida. O que você tem que fazer? Deixa o barco, lança as redes. Lança as redes da fé, prega o evangelho. Suba num banco. Fale de Cristo. Que Jesus está voltando, meu querido. Nosso tempo está acabando. Pesca homens. Pensa nos seus colegas de escola. Eles precisam de Jesus Cristo. Que as pessoas que trabalham com você precisam de Jesus Cristo. Aqueles que são seus vizinhos precisam de Jesus Cristo. Jesus falou, vão e preguem o evangelho. Façam discípulos de todas as nações. Foi para isso que eu salvei vocês. Eu quero uma geração pescadora de homens. Eu quero uma geração transformando vidas. Esquece as coisas deste mundo e viva para as coisas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando é que os nossos olhos vão se abrir e vamos largar tudo para seguir Jesus? Ser como Ele foi. Falar o que Ele falou, amar como Ele amou, ver como Ele viu, sentir e reagir como Ele sentiu e reagiu. Não sei se eu contei para os irmãos, e eu falei, quando eu preguei sobre o Evangelho, que o inimigo está furioso, e ele está furioso, mas a gente está indo pelo caminho certo. Eu contei para vocês o que eu fazia quando eu era pequeno na escola? Eu era pequeno e eu tinha um prazer muito grande de falar de Cristo na escola. E eu pegava folheto na escola, eu era pequeno, acho que eu estava na 2ª série. E eu ia lá na frente da escola e eu cantava uma música e eu falava de Jesus. Toda semana eu fazia isso. E na mesma semana, eu fui entregar folheto para um homem. E esse homem, na minha frente, amassou o folheto e jogou. E falou, não acredito nessas coisas. Eu lembro como se fosse hoje. Naquela época ele era grandão. E aquilo tocou meu coração. Eu fui chorando para minha mãe e falei, mãe, esse homem fez isso. Eu estava com o folheto amassado e minha mãe falou, alguns vão fazer isso mesmo. E eu falei, mãe, mas aquele homem vai para o inferno. E eu chorava muito. Na mesma semana,
Eu cheguei com os folhetos na escola para cantar uma música e entregar folheto para meus colegas. A professora me chamou e falou: Sérgio, você não pode mais fazer isso. Eu falei para ela: por que, dona? Ela falou: porque não pode. E eu nunca mais cantei na escola e nem entreguei folheto. Mal sabia eu que já era batalha espiritual. O diabo não quer a gente falando de Cristo. Ele quer que você pegue seus cadernos e só pense na prova que você tem. Nas contas para pagar. É só isso que ele quer que você pense. Larga e segue Jesus. Um dia um discípulo virou para Jesus e falou: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus falou: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, bens por minha causa e não receba agora e na era que há de vir muitas vezes mais do que deixou por minha causa. Amém, igreja? É assim. Você tem que ouvir Jesus falando com você. Vá um nível a mais. E guarda o que eu vou dizer agora para você. Não tenha medo. Aquele dia, passando aquele filme, os missionários na minha cabeça, eu falei: Senhor, eu estou morrendo de medo, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Toma minha vida em tuas mãos. O Espírito Santo entrou na minha vida. Primeira coisa que eu fiz, eu desci as escadas, liguei para uma pessoa e falei: olha, eu estou fora disso. Algo que eu estava envolvido. Porque Deus não queria mais aquilo para minha vida. Amém? Faça isso, querido. Ganhe menos, trabalhe menos, mas faça mais. Pesque mais homens para a glória do Senhor. Que assim seja para a glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, queridos.